De volta com as informações de Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta da PEC da anistia. Alguns especialistas criticaram a PEC porque, de acordo com o Instituto Não Aceita a Corrupção, a anistia aos partidos políticos é vergonhosa. Confira a reportagem de Marcelo Matos. A anistia vira praxe no Congresso e deixa claro que os políticos estão acima do cidadão brasileiro. A avaliação é do procurador do Ministério Público de São Paulo, Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Por que os partidos políticos não têm que cumprir a lei? Não existe um princípio constitucional de todos são iguais perante a lei? Por que os partidos políticos não se submetem a este princípio? Isso é rasgar a Constituição. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a chamada PEC da anistia, que livrou os partidos das punições por irregularidades na prestação de contas com a Justiça Eleitoral. A quarta anistia seguida, que conseguiu unir a atual base do PT de Lula na casa e os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Diogo Schelp, só é a maior anistia já concedida nesse tipo de caso, né? Isso para a classe política, isso é vergonhoso, né? É vergonhoso, né, Tiago? Imagina a mensagem que isso passa para os cidadãos, né? Passa a mensagem de cima, né? Ou seja, dos representantes do povo, aqueles que estão lá no Congresso, que a lei não precisa ser cumprida, né? E que vale, inclusive, mudar a lei ou promover uma anistia para livrar aqueles que descumpriram essa regra. E, além de tudo, enfraquece também a justiça eleitoral, não é? Porque essa anistia inclui justamente os problemas de prestação de contas que foram ocorridos, né? Que os partidos não sejam punidos por essas irregularidades. E isso num momento em que o TSE toma uma decisão muito criticada também em relação a um dos parlamentares. Então, isso cria, de fato, uma sensação nos cidadãos que o voto deles não vale nada, mas para os políticos, para os partidos, vale qualquer coisa para eles passarem ilesos. Capês, qual mensagem a Câmara passa a partir de uma decisão como essa? Regras sérias foram criadas para facilmente depois serem rasgadas, canceladas? A mensagem é que o descumprimento da lei compensa, né? Realmente é uma péssima mensagem passada. E agora a questão que eu já antevejo é a seguinte: está se criando uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal anular decretos presidenciais, concessão de graça e mesmo leis de anistia que violam o princípio da moralidade. Veja bem, nós estamos numa fase principiológica do direito. Tudo pode ser feito a partir da invocação de princípios gerais. Se ingressar alguma ação declaratória de inconstitucionalidade contra esta anistia, pode haver um confronto aí do Poder Judiciário com o Poder Legislativo. E aí é uma questão que pode ser um complicador aí para o governo Lula doravante no decorrer desse mandato. Agora, Diogo, analisando votos e como que os parlamentares se posicionaram, há um racha na base do governo em relação a esse tipo de discussão. Isso representa o quê? Pois você se refere ao PSOL, por exemplo, que votou contra a anistia? Isso, alguns partidos, né? Exato. Que são da base, Interessante, não é? Porque a gente viu, por exemplo, parlamentares do PSOL e do Novo, que são diametralmente opostos do ponto de vista ideológico, votando contra a anistia dos partidos. Isso demonstra que a ideologia, né, ou seja, a coesão ideológica em partidos é algo positivo do ponto de vista na votação de temas que têm relação com justamente a corrupção, com a ética e assim por diante. Os outros partidos acabam, inclusive por serem maiores e terem mais interesses justamente nessa anistia, acabam adotando uma postura fisiológica e absolutamente pragmática à revelia do que vão pensar os cidadãos. E o eleitor, Capês, deve nessa hora observar bem como cada parlamentar votou ou qual parlamentar também foi eleito descumprindo as regras previstas na ocasião eleitorais? Claro, Adriana. Agora, a primeira coisa que o eleitor tem que fazer é ver se ele lembra em quem ele votou. Porque, normalmente, eleições proporcionais, ele nem sabe em quem ele votou e nem acompanha a votação. Tem eleitores que votam pegando uma cédula ali, um papelzinho no chão
momentos antes de chegar à urna. E aí vem essa consequência. Esse não foi um projeto ideológico, por isso que não há muita questão de diferença de visão entre partidos que são diametralmente opostos na visão política, mas é, como disse o Diogo Schopp, um projeto fisiológico, ou seja, ajudou quem precisava ser ajudado. Vamos ver agora, na sequência, se essa lei da anistia para em pé.